Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio quando chega essa hora para essa conversa. E hoje eu quero meditar na mensagem a operação do Espírito Santo e juntando com uma escritura em São Mateus capítulo 11, aonde o Senhor Jesus Cristo fala do descanso. Noemi disse para Ruth: não hei de buscar descanso para ti, filha minha. Veja, Hebreus capítulo 4 fala do grande descanso para as nossas almas, que é o tremendo batismo com o Espírito Santo. Quando nós alcançamos essa marca, alcançamos esse selo, então nós sabemos a quem pertencemos, nós sabemos que o pacto de nosso resgate foi feito e que Deus aceitou o sacrifício por nós. Isso é algo que tem que trazer descanso para a nossa alma. Em Gênesis 15, Deus deu a Abraão o pacto de sangue, quando pediu para Abraão matar animais com 3 anos. Veja, 3 é perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. E a igreja ela é aperfeiçoada pelo sangue. Então veja, ali está o mistério das metades, o pacto. Então, no entardecer, Abraão então entra num sono, veja, e ele tem uma visão. E ele vê Deus passar por entre as metades, em forma de uma tocha de fogo, o pilar de fogo, e em forma de uma nuvem. Veja, o fumo, veja, ali estava Deus passando entre as metades, para confirmar o seu pacto com a semente real. E o mesmo Deus tem feito conosco aqui no tempo do fim, para confirmar seu pacto conosco e nos colocar debaixo do descanso, quando ele traz um ministério idêntico ao de Jesus Cristo e passa entre as partes no entardecer. Veja, a coluna de fogo, veja, identificando, vindicando e confirmando o pacto com a semente real de Abraão. A nuvem, a mesmíssima coisa. Veja, esses são sinais que Deus está dando à semente eleita para confirmar o pacto. Deus aceitou o sacrifício. Então agora nesse momento que nós estamos vivendo, em que as pragas do julgamento já estão caindo sobre a terra, o 4º selo, veja, fome, pestes, as bestas feras e as guerras. Veja, há uma igreja debaixo de um pacto, há uma igreja guardada num lugar secreto, num lugar seguro, há uma igreja assinalada, veja, pela marca do dono original, do proprietário. Veja, e agora então ele chega a Gênesis 17 para trazer Abraão debaixo de um descanso, quando diz Abraão: Abraão, você para mim é como um bebê, tire as tuas forças de mim, mama em mim, eu sou grande El Shaddai. Para dar a ideia do descanso, da confiança, da tranquilidade que tem um bebê no seio de sua mãe. O mesmo está dizendo Deus para a igreja eleita nesse tempo do fim, quando ele aparece em carne humana, entre o seu povo e nos dá essa mensagem. Veja, alimento espiritual, o leite racional, agora dado à igreja verdadeira, aqui no tempo do fim, enquanto nós descansamos, enquanto Deus termina sua obra de redenção, porque Ele é o nosso Miguel, que Daniel disse. Veja, Ele está pelejando por nós agora, contra as hostes espirituais da maldade, contra todos os poderes do diabo. Ele desce agora como leão da tribo de Judá, o nosso Miguel, para pelejar por nós. Veja, esse é o tempo em que nós estamos vivendo, a igreja debaixo desse descanso, debaixo do pacto, debaixo da confirmação de sua palavra. Então leamos a Bíblia primeiro em Mateus capítulo 11, a partir do verso 25, de onde eu estou extraindo o pensamento para ler a mensagem, a operação do Espírito Santo. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos
e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, todas. Veja, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, sob esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ou contra a fé original que foi restaurada em nossos corações através da palavra, através dessa mensagem. Ele veio para revelar-nos a sua palavra, veio para revelar sua graça, o seu pacto com a semente eleita. Veja, ele está escrevendo nas tábuas de nosso coração a verdade de sua palavra, e ele está nos fazendo viver essas verdades, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Ele desceu aqui no tempo do fim para confirmar para a semente eleita o seu pacto. Não esqueça disso. É isso que significa esse pilar de fogo, é isso que significa esse grande arco-íris ao redor daquela peruca branca em 63. Deus confirmando o pacto. Então você tem que confiar nesse pacto, confiar em sua promessa, confiar na verdade desta palavra. Continuando a leitura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Então, cansados da lida, das lutas, cansado dessas pressões diabólicas desse tempo, oprimidos pelo medo, oprimidos pela ansiedade, oprimido pela ociosidade, oprimido pelo medo. Ele chama você nessa hora, chama a mim. Vinde a mim, disse ele. Venha mamar em mim, eu sou grande, El Shaddai. Eu quero te dar descanso, diz ele. Essa é a hora que nós estamos vivendo. Veja, e eu vos aliviarei. Veja, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A igreja descansando debaixo do pacto, descansando debaixo das promessas maravilhosas de sua palavra. Então, veja, no parágrafo 41, citando agora Gênesis 17, quando Deus veio a Abraão, ele confirmou o pacto, dando-lhe a circuncisão e mudando o seu nome, e agora se preparando-o, santificando-o para a visitação do anjo forte. Em Gênesis 18, Deus mesmo em carne humana. Veja, por isso Paulo fala dessa era efesiana. Ele começa aos santos e fiéis, a esses santos separados, circuncidados, fiéis que suportaram a prova, que suportaram as provações que o grande tutor, o Espírito Santo, fez sobre cada um de nós para ver se permaneceríamos com a verdade da palavra ou não. Os fiéis em Cristo, a esses graça e paz. Que promessa maravilhosa! Paz, descanso, sim? Então veja, parágrafo 41. Então, ele cita, Gênesis 17, entre aspas, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus que tem seios. Que privilégio! Que promessa para um homem de 100 anos de idade, que esteve esperando a promessa de Deus por 25 anos, confessando, quando se tornava cada vez mais escuro, ele ficava cada vez mais forte. Quanto mais estamos vendo as pressões, a crise, veja, a escuridão que caiu sobre as nações, sobre os povos, veja, mais fortes ficamos, dando glória a Deus. Quando Deus demorava e demorava, parecia que ia se distanciar mais, a fé de Abraão crescia mais e mais. Era um milagre maior o tempo todo. Aqui está um ponto muito importante para a igreja dessa hora. Veja, estamos esperando há mais de 50 anos, depois que desceu o anjo forte, em 1963, com o livro aberto, um título de propriedade, ele veio para chamar essas ovelhas e colocá-las no curral.
estamos esperando. Cada dia estamos em expectativa de que esse é o último. Mas quanto mais esperamos, mais cresce a nossa fé. Quanto mais esperamos, maior será o milagre. Veja, não importava, ele descansou na palavra do Deus vivo. Deus assim o disse. Não importava o quão irracional parecesse. Era assim, porque Deus assim disse. E aqui estava ele. E que nome que aparece para um homem que está sem esperança e sem ajuda na esfera natural. Um homem com 100 anos de idade e sua esposa com 90 anos e que havia vivido com ela desde que ela era uma criança, uma menina. Ele se casou com a sua meio-irmã, provavelmente se casou com ela quando ela era só uma garota e durante todos os seus anos férteis, sem filhos. Bem, agora, 40 anos depois do tempo da fertilidade das mulheres e ainda com fé maior do que já havia tido que o bebê iria nascer. Aí estamos nós. Quanto tempo sem sinais, quanto tempo sem as grandes manifestações, porém confiando na mensagem, confiando na palavra. Veja, Deus respeitou aquilo de tal maneira que ele simplesmente desceu e disse: eu sou El Shaddai, Abraão. Você confiou em mim e agora eu sou o Deus que tem seios. Abraão, incline-se em meu seio, meu filhinho enfermo, cansado, porque isso é só uma coisinha para mim. Incline-se aqui e nutra de minha promessa por um tempo e observe o que acontece. Veja, observe o que acontece. Bem, vamos seguir um pouco e ver o que lhe aconteceu ao se nutrir dessa promessa. Abraão, pois você está velho, você tem 100 anos, a Bíblia diz, já com a idade avançada. A barba grisalha pendia-lhe da face e a velha Sara com um pequeno gorro na cabeça, tremendo ali, escorada de uma pequena bengala, contudo dizendo: bem, vamos ter um bebê. Então ali estava o grande El Shaddai agora. Gênesis 18. Enquanto ele se alimentava da promessa. É o que nós temos que fazer nessa hora. Nos nutrir dessa mensagem. Nutrir da sua palavra. E não dar ouvidos a notícias, a reportagens, a incrédulos, a teologia, ao que quer que seja. Mas apenas manter-se alimentando-se como Ruth se alimentou das 6 medidas de cevada. Abraão se alimentou do seio do grande El Shaddai, que em outras palavras, era da promessa agora feita carne. Deus se apresenta em forma de um homem para ele. Aquela era a confirmação do pacto. Deus estava encarnado, como Deus veio aqui no tempo do fim, para confirmar a semente eleita, o pacto, nessa hora de pragas, pandemia, de tantas coisas. Ele desceu para te dar descanso, para dizer a você: para mim, você é um pequeno bebê. Nutra-te de mim, alimenta-te dessas medidas de cevada que eu botei em teu regaço, dessa mensagem. Não duvide, creia. E quanto mais espera, maior o milagre. Quanto mais você espera, dê glória a Deus, dê graças a Deus, glorifique a Deus, testemunhe da verdade, e maior será o milagre. Irmão, que Deus te abençoe. Descanse. Ele confirmou o pacto. Ele desceu aqui no tempo do fim, o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele sabia as pressões, ele sabia das pragas, ele sabia das armas químicas, ele sabia que ele colocou a sua igreja aqui no Éden de Satanás, para que ele pudesse fazer o grande acerto de contas, que disse o profeta, o acerto de contas no Monte Sinai. Ele vai provar para o diabo que essa última Eva não é como a primeira, tampouco como a segunda. Aqui, nesse tempo de provas, haverá uma igreja vivendo de fé na palavra. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.